João 19, 28 e 29 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado ou feito, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, reunidos, e juntos podermos cantar, adorarmos ao Senhor, e também juntos termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. A nossa oração nesta noite é que o Senhor venha mais uma vez e fale conosco de forma sobrenatural, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda a ver, Pai, aquilo que com os nossos olhos naturais não podemos ver. Nós queremos receber algo novo da parte do Senhor nesta noite para as nossas vidas. Que a unção do Teu Espírito esteja neste lugar, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que está no Teu coração para os nossos corações nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. As 7 palavras da cruz, é assim que é conhecida, você vai ver em muitos lugares falando sobre as 7 palavras da cruz. Na verdade, 7 frases, 7 palavras que Jesus, ele pronuncia enquanto ele está pregado em uma cruz. Jesus fica na cruz, na verdade, não por muito tempo, ele fica em uma cruz por volta de 6 horas, e enquanto ele está pregado em uma cruz, ele fala algumas coisas, e extremamente importantes, porque no finalzinho de sua vida, enquanto homem aqui na terra, né, Deus homem, Jesus, em forma humana, carne e osso, enquanto ele esteve aqui nessa terra. Então, nos últimos momentos de vida de Jesus, enquanto ele está pregado em uma cruz, ele fala algumas coisas, ele, diante dos insultos e de coisas que as pessoas estavam também falando contra ele, blasfemando, ele também nos ensina muitas vezes com o seu silêncio por não dar resposta nenhuma, mas ele fala algumas coisas e nós temos falado sobre isso nessas últimas semanas. Na verdade, hoje eu quero falar sobre esta 5ª coisa que Jesus falou aqui enquanto ele estava pregado em uma cruz. Jesus, ele estava na cruz e o texto que nós lemos aqui, os versículos que nós lemos, vai dizer que Jesus, quando já estava tudo feito, ou já estava tudo consumado, então ele fala algo. E esse algo que Jesus fala é: tenho sede. Jesus, enquanto está na cruz ali, depois de algumas horas ele já está prestes a morrer, ele diz que ele estava com sede. Agora, a pergunta que eu acho que nós devemos fazer aqui é: que sede é essa que Jesus estava? Será que ele estava com sede de água mesmo, uma sede física? Será que seu corpo estava precisando de água? É óbvio que estava com sede, mas não é sobre isso que Jesus estava falando. O próprio texto, na verdade, nos mostra sobre o que Jesus estava falando. Então, Jesus não está falando que ele estava com sede para que alguém que estava ali ao redor dele desse a ele um pouco de água para matar a sua sede. Na verdade, logo depois, em questão de talvez minutos, Jesus iria partir, iria morrer. Então, para ele, talvez não faria diferença nenhuma tomar um gole de água ou não. Mas o próprio texto vai nos dizer e vai mostrar o propósito pelo qual Jesus fala ou falou estas palavras aqui, que ele estava com sede. O versículo antes, na verdade, diz o seguinte: para que se cumprisse a Escritura. Então, o propósito de Jesus ter falado que estava com sede foi para que se cumprisse a Escritura. Então, a gente encontra aqui o porquê Jesus falou estas palavras. Ele fala com um objetivo. Ele
ele tem um porquê de ter falado isto aqui. Não foi simplesmente uma necessidade ali física de Jesus, porque sua boca estava seca. É claro que nós sabemos que sua boca estava seca, afinal Jesus havia sofrido muito. Jesus havia, e quem já foi para Israel sabe o calor de Israel. Então imagina Jesus, ele passa a noite sendo julgado, ele carrega uma cruz nas costas, ele apanha, ele é massacrado. É claro que ele estava com sede, mas o texto vai nos dizer que existia um propósito pelo qual Jesus havia falado estas palavras aqui. Diz que ele entende que já estava tudo pronto, já estava feito, já estava consumado ali naquela cruz, e então, para que se cumprisse a Escritura, ele diz isso aqui: estou com sede. A pergunta é: que Escritura é essa que Jesus está se referindo aqui quando ele diz que está com sede? Na verdade é maravilhoso na Bíblia, se você olhar para o Antigo Testamento e olhar para o Novo Testamento, você vai ver que tudo que está na Bíblia se cumpre. Todas as palavras, as profecias, e aquelas que não se cumpriram ainda, vão se cumprir. Mas muitas das palavras, por exemplo, profecias que foram anunciadas no Antigo Testamento, foram se cumprindo, e ao longo do tempo na Bíblia você vê o cumprimento de muitas palavras e profecias que profetas no Antigo Testamento profetizaram e falaram sobre o futuro, milhares e milhares de anos à frente, de coisas que iriam acontecer, e coisas que aconteceram e concretizaram e foram realizadas. E é sobre isso, na verdade, que Jesus está falando aqui, porque ele diz: tenho sede. Só que o texto nos diz, João aqui, diz que ele fala isto para que as Escrituras se cumprissem. Haviam profecias, na verdade, profetas no Antigo Testamento, por exemplo, até Davi em Salmos, ele fala sobre este episódio. Profetas anunciaram sobre o episódio da cruz, sobre o sofrimento de Jesus, o que Jesus iria passar. Alguns falam algumas coisas sobre esse episódio que nós estamos falando aqui de Jesus na cruz. Por exemplo, o Salmo 22 é um salmo milhares e milhares de anos antes, e Davi está se referindo à cruz, ao sofrimento de Jesus na cruz. E no capítulo 22, versículo 15, ele diz o seguinte: secou-se meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Salmo 69, 21 diz o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Outros textos, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, olha o que diz aqui: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir. Aqui nós temos alguns textos falando de coisas que foram proferidas, profecias no Antigo Testamento, e falando do cumprimento destas palavras. Mateus 1, 22 e 23, olha o que está dizendo: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então a gente vê no Novo Testamento coisas que foram anunciadas no Antigo por profetas acontecendo e se cumprindo. E no Antigo, tanto Davi, o salmista, como outros profetas falaram deste episódio aqui de Jesus na cruz. Então ele está dizendo o seguinte: olha, existia necessidade da Escritura se cumprir. Na verdade, isso para nós diz muito sobre muitas coisas, porque se você for parar para pensar, isso fala muito sobre o caráter do Deus que nós servimos. Jesus, no final da sua vida ali, faltando poucos momentos, ele podia estar preocupado com tantas coisas, sofrendo de dor, mas ele entende que algo precisava acontecer antes de ele entregar a sua alma ali, entregar a sua vida ali e morrer naquela cruz.
antes de morrer, ele entende que algo precisava ser feito ali, e ele meio que, ele provoca uma situação para que as escrituras se cumprissem. Como é que ele provoca uma situação? Ele diz que tem sede, e porque ele diz que tem sede, então vão dar a ele agora vinagre, vão dar a ele ali algumas coisas para ele beber, e fazendo isso, na verdade, estava se cumprindo o que haviam falado há milhares e milhares de anos antes. E isso é interessante porque aqui mostra, na verdade, Jesus ali, um pouquinho antes de se entregar e falando que estava... Eu acho até interessante porque, na verdade, se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, durante a sua vida, a sua jornada na terra, ele fala muito sobre sede. Tem várias passagens que ele fala sobre sede, que ele fala sobre água da vida e tudo isso. E aí ele está pregado em uma cruz e ele fala que ele está com sede. Parece até ironia, né? Aquele que falou sobre sede, sobre água. Quem está com sede, vem a mim, nunca mais terá sede. Por exemplo, para aquela mulher, a samaritana, quando ele se encontra com ela fala que está com sede, ele pede água, e aquela conversa toda, e ele diz, olha, quem tomar da minha água nunca mais vai ter sede. O Jesus que falou todas estas coisas agora está pregado em uma cruz e ele diz, olha, estou com sede. Mas como assim? Você não é aquele que tem uma água que, a partir dessa água, aquele que bebe desta água nunca mais vai ter sede? Contraditório isso, mas na verdade Jesus estava cumprindo as Escrituras, Jesus estava obedecendo as Escrituras. Isso nos ensina, na verdade, algo maravilhoso. E o próprio Jesus, durante a sua vida, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre obediência. Ele fala muito sobre cumprir a palavra, cumprir a vontade de Deus. E o que Jesus estava fazendo ali na cruz, quando ele diz, estou com sede, e está cumprindo as Escrituras, sabe o que ele está fazendo? Ele está obedecendo a palavra. Ele está obedecendo as Escrituras. Ele está obedecendo o Pai. Jesus, em muitos momentos da sua vida, ele fala sobre isso, sobre obediência, sobre não fazer da sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. E numa das vezes ele fala, olha, eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero. E aqui Jesus, quando você olha o contexto, você vai ver que não é que ele está fazendo algo, ele não está pedindo uma água porque ele está com sede, mas ele está fazendo algo aqui para que a Escritura se cumprisse, para que a vontade de Deus fosse feita. João 4,34, por exemplo, Jesus aqui dizendo, ele diz, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é do desejo de Jesus. João 6,36, de novo ele diz, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, durante a caminhada de Jesus, você vai ver Jesus falando inúmeras vezes que não era sobre sua vontade, mas era cumprir a vontade de Deus, era fazer a vontade de Deus. E a minha pergunta para você é a seguinte: aonde nós encontramos a vontade de Deus? Através das Escrituras. A Bíblia é a vontade de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A vontade de Deus está onde? Gui, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Leia a Bíblia que você vai ter um direcionamento que Deus tem para a tua vida. Às vezes as pessoas ficam perdidas daqui para lá, de lá para cá, eu não sei o que Deus tem para mim. Leia a palavra de Deus que você vai ter um direcionamento do que Deus tem para a tua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus então, ele se compromete em cumprir as Escrituras. Ele está preocupado em cumprir as Escrituras. Algumas lições aqui para nós, porque se a questão aqui é obedecer a palavra, cumprir a Escritura, se a sede de Jesus era fazer a vontade do Pai, cumprir as Escrituras, eu acho que a gente pode então tirar algumas lições disso aqui, porque sem ser a sede de água, todo ser humano, na verdade, quando esse texto aqui, na verdade, essa sede que está falando, não é uma sede no sentido de anseio, de desejo, a minha sede, o meu desejo.
E todo ser humano tem sede de alguma coisa, deseja alguma coisa, anseia alguma coisa. E o desejo de Jesus, o anseio de Jesus, era que se cumprisse a vontade de Deus, as Escrituras, que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra através de sua vida. E nos últimos momentos da sua vida, ele se preocupa com isso. Primeira coisa, na verdade, que me chama muita atenção, enquanto sou um cristão, e para mim isso é maravilhoso, sabe o quê? A credibilidade da palavra de Deus. A credibilidade da palavra de Deus. Porque se Jesus, nos últimos momentos de vida, ele está preocupado em cumprir as Escrituras, porque ele podia muito bem dizer o seguinte: bom, Deus, o Senhor pode me dar uma desculpa, né? Afinal, olha o momento que eu estava enfrentando. Uma coisinha passou, eu fiz tanta coisa, eu obedeci o Senhor em tudo, foi só uma coisinha ali no final que eu acabei me esquecendo, afinal eu estava com tanta dor. Agora, isso aqui me mostra, sabe o que? Nós servimos a um Deus que é fiel, nós servimos a um Deus que cumpre a sua palavra é fiel. E se eu sirvo, e se eu creio em um Deus que a sua palavra é verdadeira e não volta atrás, e a sua palavra não mente, eu posso confiar e descansar a minha vida nas mãos dele e ficar tranquilo, porque se está escrito e cumpre tudo aquilo que está escrito, então vai se cumprir na minha vida também. Olha que isso é maravilhoso, porque está dizendo, olha, para que se cumprisse a Escritura, Jesus ele faz algo ali naquela cruz, para que validasse, na verdade, para que hoje nós pudéssemos olhar para as Escrituras e disséssemos: olha, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi escrito, tem que acontecer, deve acontecer, acontece, Deus é fiel à sua palavra. Jesus ele se comprometeu ali nos últimos momentos de vida e trouxe para nós uma credibilidade, olha, até nos últimos instantes de vida, enquanto ele podia estar pensando em tantas outras coisas, ele estava preocupado em cumprir as Escrituras. Aquilo que está na Bíblia se cumpre. Se não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Isso para mim me traz um conforto, me traz um consolo, me deixa tranquilo, me deixa em paz. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus nós encontramos promessas, nós temos palavras, nós temos direcionamento de Deus. E muitas vezes a gente olha para estas coisas que estão na Bíblia e a gente diz: mas Deus, na minha vida, parece que a minha vida está tão distante de todas estas promessas, parece que não vai se cumprir, parece que o que o Senhor tem para a minha vida nunca vai acontecer. Mas olha só o que está acontecendo. Jesus está dizendo para mim e para você, com esta passagem aqui também, o seguinte: olha, eu me comprometo em cumprir a palavra, aquilo que foi falado tem que acontecer, as profecias, as palavras vão se cumprir, todas elas, nada vai passar, nada vai passar. Se você tivesse entendido, você diria: glória a Deus por isso. O desejo de Jesus era fazer a vontade de Deus. Isso nos ensina, é maravilhoso, porque Jesus ele está num momento crítico de sua vida, passando por dores, enfrentando um momento muito difícil, e mesmo assim ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Na verdade, quantas vezes, que lição, porque quantas vezes o que nós fazemos nas nossas vidas é o inverso disso. O que nós buscamos é fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Na verdade, a gente acaba fazendo a nossa vontade, convidando Deus para a nossa vida, para a nossa jornada. A gente acaba sonhando os nossos sonhos e convidando Deus para os nossos sonhos. A gente acaba fazendo os nossos projetos e convidando Deus para os nossos projetos. A gente acaba desenhando a nossa vida e convidando Deus: Deus, o Senhor pode vir e fazer parte agora de tudo isso que eu já planejei. Mas Jesus, ele está aqui, não era sobre a sua vontade, não é sobre o que ele queria.
pode até parecer, quando ele faz um pedido, estou com sede, pode até parecer que era sobre sua vontade, pode até parecer que, olha, ele estava com sede, ele queria água ali, mas na verdade não era sobre a sua vontade, não é sobre o que ele queria ali naquela cruz, na verdade era para fazer a vontade de Deus, não era sobre as suas próprias vontades. E Jesus, até nos últimos instantes de vida, nos ensina como nós devemos viver as nossas vidas. Querido, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não é mais sobre as nossas vontades, não é sobre mais os nossos sonhos, não é sobre mais os nossos projetos. É claro, todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, mas quando nós confiamos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós acreditamos que eu posso ter bons sonhos, eu posso ter bons planos, mas o que o Senhor tem para mim sempre é melhor daquilo que eu tenho para a minha vida. Então, na verdade, o desejo do meu coração, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, é: Deus, tudo bem, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, mas estão aqui diante do Senhor. É isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? O que é que será que o Senhor tem para mim? Mostra para mim, porque eu sei que a melhor coisa, o melhor lugar para se estar é vivendo aquilo que o Senhor tem para mim e não a minha própria vontade. Parece um pedido de Jesus, talvez ali sofrendo uma aflição na cruz: estou com sede, mas na verdade ele estava fazendo ali a vontade de seu Pai e não sua própria vontade. Ele me ensina uma outra coisa também, que é tudo ou nada. Na verdade, com Deus sempre vai ser assim, é tudo ou nada. Ele poderia ter pensado ali naquela cruz: é apenas algumas palavras que vão talvez até passar desapercebidas, ninguém nem vai se ligar que foram faladas. Mas ele sabe que ou é tudo ou é nada, ou a palavra se cumpre, ou ela é verdadeira, ou ela não é. E Jesus me ensina com isso porque a gente vive até num tempo onde todo mundo quer Deus, mas será mesmo que nós queremos Deus? Talvez a gente quer algumas coisas que Deus possa nos dar e fazer nas nossas vidas, mas com Deus, na verdade, é tudo ou é nada. A gente algumas vezes quer chamar Deus e convidar Deus para entrar em algumas áreas das nossas vidas, e apenas algumas áreas das nossas vidas. Jesus, ele está ali e ele entende que se não se cumprisse, toda a palavra na verdade seria invalidada. Se não se cumprisse ali o que precisava se cumprir nos últimos instantes da sua vida, toda a palavra seria invalidada. Era tudo ou nada ali naquela cruz. Isso que Jesus faz traz credibilidade, como eu disse antes. Nós podemos então apoiar as nossas vidas na palavra de Deus, confiarmos de que aquilo que as promessas, aquilo que está escrito vai acontecer. As profecias, as palavras no Antigo Testamento, Deus, ele se preocupa em cumprir aquilo que ele falou. Ele não volta atrás, ele não mente. Jesus aqui está, através destas palavras aqui, dessa atitude, do que ele está preocupado em realizar ali na cruz, ele provoca uma situação para que as Escrituras se cumprissem, porque ele sabe, se não se cumprir, todas as outras coisas vão ser invalidadas. Então, credibilidade na palavra de Deus. Nós podemos apoiar as nossas vidas. E eu acho que é uma coisa até difícil para o ser humano, porque é difícil nós apoiarmos a nossa vida, não é verdade, na mão de uma, por exemplo, outra pessoa, na mão do chefe, na mão, confiarmos a nossa vida numa conta bancária. Você não confia por completo, você fica, eu até confio, mas não entrego a minha vida. Mas nas promessas, na palavra de Deus, nós podemos apoiar as nossas vidas e descansar os nossos corações, sabendo que aquilo que Ele falou, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele não mente. A palavra de Deus não mente e não volta atrás. Agora, a vontade de Deus
e as escolhas do homem. Jesus, ele provoca aqui uma situação para que a palavra se cumprisse. E eu fiquei lendo esse texto e eu pensei exatamente isso aqui, na verdade, é uma mistura da vontade de Deus com a escolha do homem. Porque precisava se cumprir, era a vontade de Deus que se cumprisse. Era da vontade de Deus, mas bastava a vontade de Deus? Não. Alguém precisava fazer alguma coisa. Jesus precisou fazer alguma coisa para que a vontade de Deus acontecesse ali. Qual que era a vontade de Deus? Que a Escritura se cumprisse. Aquilo que havia sido falado antes acontecesse ali, para que validasse aquilo que havia sido falado. Essa era a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, ela iria acontecer se não tivesse a participação do homem. E nas nossas vidas, na verdade, muitas vezes é o que acaba acontecendo, e a gente muitas vezes deixa de viver coisas que são vontades de Deus para as nossas vidas, porque nós não fazemos nada. Às vezes a gente pensa, não, Deus tem uma vontade, sim, Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, Deus tem sonhos para a minha vida, sim, Deus, olha, eu já li muitos textos na palavra que diz que Deus sonhou comigo, que desde o ventre da minha mãe, sim, que Ele tem uma vontade para mim, que Ele tem sonhos maravilhosos, sim, para a sua vida, só que não basta a vontade de Deus, não basta o desejo de Deus de te abençoar, não basta Deus falar, olha, sim, eu tenho planos para você, a questão é que precisa também de você. Jesus, ele provoca ali uma situação para que a vontade de Deus fosse feita. Da mesma maneira, nas nossas vidas, eu e você somos usados para provocarmos situações para que a vontade de Deus seja feita também nas nossas vidas. A vontade de Deus nas nossas vidas, ela não acontece se nós não fizermos alguma coisa. Tem gente que está esperando que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e continua esperando. E nada aconteceu, e a pessoa está frustrada com Deus, está dizendo, mas o Senhor não está fazendo nada. A tua palavra diz que iria acontecer isso, isso, isso. A tua palavra diz que tem essas promessas. Sim, é a vontade de Deus. Ele tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida, mas a pergunta não é se Deus tem uma vontade. A minha pergunta é o que você tem feito para que esta vontade seja uma realidade na sua vida? Como você tem participado nessa história? Jesus, até nos últimos momentos de vida, até ali pregado em uma cruz, debilitado, talvez quase que sem conseguir falar, ele provoca uma situação. Ele fala, tenho sede. E ele fala, tenho sede, não é porque ele estava com sede, mas ele diz, tenho sede, para que as Escrituras se cumprissem, para que a vontade de Deus fosse feita. Até ali, nos últimos momentos de vida, ele está fazendo alguma coisa e contribuindo para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida e através da sua vida. A minha pergunta para você é, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Ah, Gui, será que Deus não tem bons sonhos para mim? Tem. Será que a vontade de Deus é boa para mim? É boa. Mas e por que então eu não vejo as coisas acontecendo? A minha pergunta, às vezes a questão não é se a vontade dele é boa, se ele tem sonhos, nada disso. A pergunta é, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou provocando alguma coisa para que essa vontade seja realidade na minha vida? O que é que eu tenho feito para que os sonhos e a vontade de Deus se realize na minha vida? Jesus, nos últimos momentos, ele nos ensina que existe sim a vontade de Deus, mas existe também a responsabilidade do homem de fazer alguma coisa para que a vontade de Deus se cumpra. Jesus nos ensina que para fazermos a vontade de Deus, não depende de coisas externas, não depende do momento, não depende se eu estou feliz, se eu estou triste, não depende dos sentimentos e nada disso. Porque às vezes a gente arruma
inúmeras desculpas para não fazermos a vontade de Deus. Mas é porque eu estava vivendo um momento muito difícil. Pode estar difícil, mas não estava pior que Jesus. Mas é porque eu estava sofrendo muito, foi por isso que eu fiz aquela escolha, foi por isso que eu peguei aquele caminho. Mas é porque era tanta dor naquele momento, que aí por causa daquela dor eu escolhi desobedecer, eu escolhi não fazer a vontade de Deus na minha vida. Na verdade, nada disso nós podemos usar de desculpas, porque Jesus está vivendo o pior momento de sua vida, Ele está sofrendo, Ele está prestes a morrer de tanta dor, mas mesmo assim, Ele está preocupado em fazer o quê? A vontade de Deus. E às vezes a gente arruma tantas desculpas para não fazermos a vontade de Deus, mas fazermos o quê? A nossa vontade. Porque na verdade é tão confortável muitas vezes nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Mas nunca é o melhor. O melhor na verdade sempre é fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E na verdade essa sede, esse vazio, porque quando Jesus está falando de sede, eu tenho sede de alguma coisa também, você vai ver que em muitos lugares na Bíblia ele vai usar isso, ele vai falar sobre sede, ele vai encontrar com pessoas que estavam com sede, e ele vai falar sobre essa sede, ele vai falar sobre água. E Jesus, ele entendeu algo, ele entendeu que o que trazia satisfação, o que trazia alegria, o que completava, o alimento, a sua água, na verdade, era o que era fazer. Ele mesmo disse: olha, meu alimento é o que é fazer a vontade do meu Pai. Tanto que muitas vezes quando ele se encontra com pessoas que estavam com sede, no sentido de que elas haviam já buscado em tantos lugares, em tantas coisas, alegria, satisfação, se realizarem e não conseguiam de forma alguma encontrar nada disso. Por exemplo, a mulher samaritana, Jesus tem um encontro com ela num poço e ele começa a conversar com ela. Ele primeiro, a princípio, ele pede água a ela e ela fala: como é que você, sendo judeu, está falando comigo, uma mulher samaritana? Eles começam uma conversa e a conversa vai girar em torno do quê? Vai girar em torno de água e de sede, de tudo isso. E aí Jesus fala para ela, olha, aqui em João 4, de 13 a 15, ele diz para ela o seguinte: olha, Jesus respondeu: quem beber desta água, ele começa a falar sobre uma água que vai trazer uma satisfação para ela. Quem beber desta água voltará a ter sede. Ele está falando da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, não precise vir aqui buscá-la. Ele entra nessa conversa com a mulher, ele diz: olha, se você vier aqui nesse poço buscar água, você sempre vai ter sede, mas a água que eu vou dar a você, desta água, você nunca mais vai ter sede. O que é que Jesus estava falando com essa mulher? Jesus sabia que até aquele momento da vida daquela mulher, ela havia vivido a sua vida fazendo o quê? As suas vontades. Ela havia se casado com muitos homens, ela havia buscado satisfação em tantas coisas, um vazio que estava no seu coração, ela tentou preencher de diversas maneiras. Ela casa com um e não consegue preencher o vazio que estava no seu coração. Ela casa com o segundo homem e mesmo assim ela não consegue preencher aquele vazio. Ela ainda continua com sede. Ela casa com o terceiro, casa com o quarto, casa com o quinto. Agora, quando ela se encontra com Jesus, ela está com o sexto homem. Nem seu marido é. Jesus diz para ela: olha, está certo, você está com o sexto homem em casa, você nem se casou com ele. E Jesus começa a falar com ela sobre sede, sobre água, porque Jesus entende o seguinte: olha, existe um vazio na verdade. Até aqui você viveu buscando preencher este vazio, até aqui você fez a tua vontade, mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher, eu tenho uma água que a partir do momento que você tomar desta água, nunca mais você vai ter sede. Ou seja, você viveu até aqui fazendo
a tua vontade, mas Deus tem uma vontade para a tua vida, e se você entender isto, a partir de hoje, toda essa busca, toda essa insatisfação, toda essa falta de alegria termina aqui, e você tem a possibilidade de viver uma nova vida a partir de hoje. Eu penso que essa passagem também está falando sobre isso, porque Jesus está dizendo, eu tenho sede, Ele está provocando ali uma situação para que a vontade de Deus fosse feita, e a coisa mais importante nas nossas vidas é exatamente isso, e foi o que Jesus estava dizendo para aquela mulher ali também, a samaritana: olha, você viveu fazendo a tua vontade até aqui, fazendo as tuas escolhas até aqui, fazendo do teu jeito até aqui, e você viu que não deu certo. Sabe o que dá certo, mulher? É entregar a tua vida a Deus. Sabe o que dá certo, mulher? É fazer a vontade de Deus. A gente vive e a gente conhece pessoas que buscam de todas as maneiras se realizar, serem felizes, encontrar satisfação em tudo, de todas as maneiras, mas não existe a possibilidade, longe de Deus, sem fazermos a vontade de Deus. Você pode conquistar, você pode chegar lá, você pode se casar. A mulher já havia casado com 5 e percebeu que mesmo depois de 5 ainda estava com sede, ainda existia algo que faltava, ela não estava ainda completa. Jesus, nessa passagem sobre sede, em outros lugares também, Jesus ele conversa com pessoas, ele fala sobre isso, sobre sede e sobre água, e nos últimos momentos na cruz, Jesus está falando sobre isso e provocando uma situação para que ele fizesse a vontade de Deus ali nos últimos momentos de sua vida. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que fazermos a vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Jesus sabia, sua maior alegria era cumprir a vontade de Deus, as Escrituras. Ele está num momento triste enquanto homem, ser humano. É claro que ele era homem, ele era Deus também, enquanto homem, sofrendo dores ali, mas com certeza, com o seu coração completo e cheio em fazer a vontade de Deus. Não existe alegria maior, é impagável a alegria que Deus coloca nos nossos corações. Não existe um bem, não existe um lugar, não existe pessoas, não existe uma realização, não existe uma conquista que consiga matar a nossa sede. Você pode conquistar, você pode avançar, você pode viver coisas maravilhosas aqui nessa terra, e a notícia que eu tenho para te dar é que você vai continuar com sede se você não fizer a vontade de Deus, a vontade que Deus tem para a tua vida. Você vai deitar no travesseiro na tua cama à noite e vai perguntar: por que é que eu estou triste? Eu tenho tudo, eu consegui, eu cheguei, o que eu queria era aquele escritório, eu consegui o escritório. Por que eu estou com esse vazio no coração? Mas o meu sonho era me casar, era ter uma esposa e um marido, e você se casou, você tem um marido, você tem uma esposa, e mesmo assim, você continua com sede. Existe um vazio no teu coração. Você não se sente completo, e você não se sente completo, e você não consegue entender o porquê disso. O porquê disso? Tudo que eu sonhava, eu tenho conseguido, que eu tenho realizado, o porquê disso? Jesus está nos mostrando em seus últimos momentos de vida que não existe nada melhor do que fazermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem um salmo que eu acho que ilustra muito bem isso aqui, como é a vida daquele que anda com Deus, a vida daquele que caminha com Deus, a vida daquele que faz a vontade de Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Eu não sei você, mas quando eu leio um salmo como esse, eu digo, eu quero viver isso aqui.
Eu tenho certeza que mesmo Jesus sofrendo dores ali, Ele tem alegria no seu coração de estar fazendo a vontade de Deus. Não existe coisa melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. Salmo 1, feliz. Quem quer ser feliz? Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde? Na lei, na palavra do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Essa pessoa que faz isso, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, espalha. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que medita na lei, na palavra do Senhor, de dia, de noite, obedece, faz a vontade de Deus. Este é como uma árvore que está plantada junto das águas, que no tempo certo floresce, dá frutos, é bem-aventurado, é feliz. Quem quer viver uma vida assim? Que a nossa sede seja fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. Só existe alegria verdadeira quando fazemos a vontade de Deus. A gente tem tanta sede de tanta coisa, mas que a nossa sede verdadeira seja de fazermos a vontade de Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Qual lugar preciso estar? E eu tenho certeza que se essa for a tua sede, o teu anseio, eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé no teu lugar, aplauda o Senhor Jesus.